Fala pessoal, tudo bem? Então retomando o nosso tutorial sobre o TMS, agora é a hora de falar sobre gerar etiquetas. Gerar etiquetas nada mais é do que criar essa identificação, o rastreio dentro do sistema do objeto que você quer enviar, tá ok? Então, primeiro passo, selecionar gerar etiquetas na opção do menu. Nós temos duas formas de gerar essa etiqueta. Uma, eu posso fazer a importação do arquivo, posso subir, por exemplo, o XML da nota para melhorar esse processo, já avançar os dados já cadastrados, facilita bastante. A gente vai fazer os dois passos, tá? E o outro é inserir uma nova etiqueta e digitar tudo na mão. Então, o processo inicial, para vocês terem uma ideia, vou inserir uma nova etiqueta. Então, nessa tela de inserção da etiqueta, a gente tem remetente, destinatário, dados do objeto e os serviços adicionais. Então, o primeiro passo já vai ter como remetente o seu cadastro, que foi feito lá na adesão dos serviços. Única coisa, se houver departamentos criados, aí você tem que selecionar qual departamento que é, para justamente, se tiver a questão da coleta, ir para o endereço correto, tá? Então, eu avanço, vou para o próximo. Então, para o destinatário, eu preciso colocar nome do destinatário, que aí pode ser pessoa física ou jurídica, aos cuidados de, então imagina que é uma pessoa jurídica, eu vou colocar os cuidados de João, Maria, Joaquim, por aí vai. Tipo do documento, já existe a diretriz que é necessária, é obrigatório a identificação do destinatário, tá? Então, obrigatoriamente eu preciso colocar CPF ou CNPJ dessa pessoa. Eu tenho que colocar o telefone e o e-mail, caso a gente vai mandar para transportador e tem um problema na entrega, o entregador já pega, já liga para a pessoa. Na questão do e-mail, a gente pode fazer, isso é um serviço extra do BC, essa pesquisa de satisfação, né, da entrega, caso o nosso cliente não esteja no nosso marketplace. Opção de CEP, quando a gente coloca aqui, ele já vai localizar automaticamente para aqueles CEPs que não foram possíveis de ser localizados. O logrador, o endereço, aí a pessoa vai ter que digitar na mão, e os demais dados, né? Número, complemento, bairro, a cidade, o estado e algum ponto de referência para ficar mais fácil. Então, só para a gente ilustrar essa condição, eu vou colocar Business Center I/O Tecnologia. Aos cuidados de José Penha. Tipo de documento, CNPJ 36 024 366 1000 contra 48. Fone 11 4252 6000. Contato @businesscenter.io, tá? Na questão do CEP, como eu falei para vocês, todas as vezes que nós colocamos o CEP, aparece essa opção aqui de localizar. A gente faz a consulta desse CEP no CIGEP Web dos Correios. Então ele já retornou. Rua Tijuco Preto, coloquei o número 1302. Complemento não tem nesse caso. Bairro Tatuapé, São Paulo, São Paulo. Ponto de referência aqui eu vou colocar metrô Carrão, que fica próximo ao metrô Carrão. Salvo esse destinatário, então toda vez que eu colocar Business Center ou Tecnologia, ele já busca esses dados digitados, porque aí ele vai ter na parte de cadastro, que está aqui embaixo, destinatários, ele já cria esse banco de dados, ok? Então, vou para o próximo. Se eu tiver os dados da nota fiscal, eu coloco os dados da nota fiscal, ou se eu não tiver, eu coloco os dados para a declaração de conteúdo. Tá? Então, aqui com a nota fiscal, eu vou fazer a inclusão numa outra etiqueta, e aqui eu vou fazer com a declaração de conteúdo para vocês verem efetivamente como funciona. Então, eu vou mandar uma caneta, quantidade 1, valor 20,50 para efeitos aqui de seguro. Então, adicionei. Posso colocar mais itens? Posso. Eu vou colocar também um lápis. Então, estou mandando um lápis que custa R$10. Cara, o lápis, né? Caramba.
E aí vou mandar mais, sei lá, uma tesoura. Quantidade 1, a tesoura custa R$18,50. Então, o pedido total daria R$ 49,00, né, dessa declaração de conteúdo. E vou avançar para a próxima tela, mas lembrando que eu posso colocar alguma observação. Esses materiais são para utilização da parte administrativa. Só como referência. E aí eu tenho as opções, né? Então, quanto que pesa essa embalagem? Puta, pesa 2 quilos. Valor declarado para seguro. Então, toda a opção. Como eu já peguei na tela anterior e digitei os valores, é só selecionar que a gente já busca o dado da tela anterior. Formato e vou colocar as dimensões aqui do objeto. Encontrar tarifas. Sistema carregou e aqui estão efetivamente as opções aqui de frete que nós temos para esse perfil de carga identificado. Então eu vou selecionar o mais barato, entrega aqui em um dia útil, BC entregas, gerar etiqueta. Então criei essa etiqueta criada com sucesso, e aqui ele já fica disponível. Então destinatário BC, ele está aguardando para impressão. Então a gente tem as opções, as situações, na verdade, das etiquetas aqui nessa opção, né? Então eu tenho aguardando impressão, etiqueta e impressa. Então uma vez que eu selecionar aqui a opção de imprimir, ele já vai mudar esse status. Posso cancelar essa etiqueta antes do envio. Caso você envie já, então o nosso coletor já fez esse processo de pick-up, né, que é essa retirada aí na sua unidade, então só a base que pode efetivar o cancelamento. Então, caso você queira cancelar antes de efetivamente a gente fazer a entrega, ainda dá, então é só entrar em contato com o nosso time de sucesso do cliente que ainda dá para cancelar, tá? E aí depois disso aí já fica mais difícil para cancelar esse objeto, porque ele já fica em trânsito nas transportadoras, correios. Então imagina esse objeto no interior do Acre, eu quero cancelar, puxa vida. Tem coisa que a gente consegue e tem coisa que não consegue, tá? A questão do aferido, então o aferido chegou na base do BC, esse seu objeto, a gente coloca no nosso cubômetro, processa esse objeto para saber qual que é o destino, qual é a rota que vai. Pronto para envio. Pronto para envio, esse processo já tem uma lista de separação, que aí ele vai aguardar essa coleta da transportadora para a gente efetivar o envio, e a opção aqui de você colocar todas as etiquetas com todos os status. Então, para a gente prosseguir, eu posso imprimir ou imprimir já gerando uma ordem de coleta. Então, se eu tiver apenas um objeto e selecionar a ordem de coleta, o coletor já vai buscar esse um único objeto. E aí eu vou gerar, na hora que eu fizer a inclusão com a nota fiscal, com XML, né, na outra etiqueta, aí a gente vai imprimir as etiquetas e gerar a ordem de coleta para as duas. Só para exemplificar muito bem esses dois processos, tá? E aqui, só para a gente finalizar essa parte, a gente pode imprimir a etiqueta 10x10, que ela é aceita. Tem o 16x10, que é a etiqueta mais comum aí que a gente utiliza na Zebra, ou se não tiver uma impressora Zebra, você pode imprimir ela no A4 normal, que ela sai aqui nos dois formatos, tá? Então eu vou imprimir primeiro numa 16x10 para vocês terem uma ideia. Então, quando eu faço já essa criação da etiqueta, ele já vem com os dados, né, do destinatário. Então, lembra que eu coloquei lá então o nome do destinatário aos cuidados de. Então, já apareceu aqui José Penha, o CNPJ, as observações que nós colocamos na hora que a gente estava digitando a etiqueta, né, os dados da etiqueta. E aqui eu tenho, além do código de barras, eu tenho um QR Code que facilita na hora da pessoa fazer essa coleta ou entrega, tá, pelo BC. Outra coisa bacana também, a gente já cria a declaração de conteúdo. Então eu coloquei a tesoura, a caneta e o lápis, né, com cada um com seus valores. Coloquei aqui efetivamente o valor total, então o sistema já preenche automaticamente a declaração de conteúdo, caso você não tenha a nota fiscal, tá ok? Então, vamos fazer agora esse processo com o XML.
Então eu venho em importar arquivo, preciso selecionar um layout, eu vou colocar XML dessa nota, vou selecionar o departamento, que é o departamento cadastrado, então caso não tenha departamento não precisa colocar, e o serviço que efetivamente eu vou mandar. Se essa integração, que aqui embaixo tem esse processo que a gente vai falar em próximos vídeos, já estiver definido, eu não preciso fazer mais nada, então eu já coloco definido no arquivo, ou aí efetivamente eu venho e seleciono o serviço que eu quero enviar. Então nesse caso eu sei que o mais barato aqui é o BC Entregas para São Paulo, seleciono esse arquivo, então eu vou selecionar aqui um XML, que aí eu já coloquei aqui para vocês terem uma ideia, e faço o processo de importação. Então quando eu faço esse processo de importação, ele me dá uma tela de aviso falando todas as possibilidades que eu posso executar. Então eu posso copiar o valor da nota ou da declaração, posso definir um valor fixo, posso retornar e preencher manualmente, ou eu não desejo fazer o seguro. O nosso sistema ele é desenhado para sempre ter o seguro. Então às vezes a pessoa fala, não vai dar nada, manda sem seguro. Então a gente tem a opção, não recomendamos, mas o que nós aconselhamos no processo inicial? Sempre copiar o valor da nota ou da declaração, que aí garante efetivamente esse envio, tá? Então se tiver algum problema aí, está coberto com o seguro. Então esse arquivo já está validado, já foi selecionado o serviço, já trouxe todos os dados do destinatário em função desse input do XML da nota. Então para facilitar ainda, ou a gente digita na tela anterior, né, que aí eu posso criar igual a gente fez no processo manual, ou aqui nessa eu sei que efetivamente esse objeto tem 1 kg 18,20. Então uma vez preenchida todas as informações, é só validar. Uma vez validado, né, esse arquivo com a alteração que eu tinha colocado aqui das dimensões da embalagem, finalizar a importação. Posso gerar uma lista de envio, mas aqui eu só vou imprimir a etiqueta, porque a gente vai fazer aquela impressão dos dois objetos. Então um que nós fizemos manual e outro que nós fizemos aqui pelo XML. Então aqui eu tenho uma etiqueta no formato A4 e que ela também tem aí a mesma validade, tá? Então uma vez já criado para o nosso destinatário, eu vou voltar para ir para a tela de gerar as etiquetas, vou fazer essa pesquisa desses objetos. Opa, aqui eu tenho que colocar etiqueta impressa, nós já imprimimos as duas. Então nessas etiquetas que já foram impressas, deixa eu só localizar aqui onde elas estão, não deveria aparecer assim, mas tudo bem. Então ele apareceu todas, né? Atualizar, ok. Então aqui nós temos, cocei no nariz, bicho, desculpa. Então essas duas etiquetas que nós criamos, então uma que eu criei para o BC, outra que foi criada aqui para o nosso destinatário, tá? Que é o nosso fornecedor. Então nessa condição que eu já tenho esses dois objetos, que são os objetos que efetivamente a gente vai mandar, eu vou imprimir ou gerar essa ordem de coleta. Então quando eu crio esse processo de geração de ordem de coleta, eu tenho as duas etiquetas. Então se eu imprimir anteriormente, eu não preciso imprimir agora. Caso eu não tenha feito essa impressão, eu posso imprimir nesse momento. E o mais importante aqui, quando eu crio essa ordem de coleta, esse nosso coletor aqui, ele vai buscar exatamente esses dois objetos que foram criados. Então você vai imprimir em duas vias, uma vai ficar com você, porque aí ele vai assinar, e aí a outra você assina também para entregar para ele do comprovante de entrega aí que esse serviço de coleta foi executado, ok? Então nós ficaremos por aqui nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, curtir as nossas redes sociais, seguir aí em todos os canais e nos vemos no próximo vídeo.